segurança jurídica é quando nós sabemos como é que um juiz, como é que um tribunal de primeira instância, como é que um desembargador, um tribunal de segunda instância, ministros de terceira instância, vão ler, vão interpretar uma norma, vão pacificar a interpretação dessa norma e sinalizar a partir dali para a sociedade que aquela é a interpretação vigente, que aquela é a interpretação que nos dá segurança, que nos dá luz. O protagonismo judicial no Brasil sempre existiu. Eu posso lembrar a quem estiver me ouvindo que já no começo da República houve um embate entre o Supremo Tribunal Federal e o então presidente Floriano Peixoto, que era marechal, e num determinado momento o judiciário enquadrou o governo Floriano Peixoto e este respondeu: bom, se vocês derem habeas corpus para os meus inimigos, adversários políticos, quem dará os habeas corpus para vocês, ministros do Supremo? E a partir dali se promoveu uma das primeiras mudanças na Constituição Republicana de 1891, uma alteração exatamente para segurar o judiciário, para conter as prerrogativas do judiciário. Isso que você pergunta hoje como uma coisa, vamos dizer, avassaladora, que é a judicialização da política e a politização do judiciário, começa mais ou menos nos anos 80 no Brasil, com a introdução da ação civil pública, que permitiu aos movimentos sociais ter um acesso mais efetivo na defesa dos seus direitos aos tribunais. Ou seja, os movimentos sociais, estimulados por comissões de justiça e paz, estimulados por entidades religiosas, por sindicatos com viés mais à esquerda, todos acabaram utilizando esse novo instrumento processual para bater nas portas do judiciário. E isso levou a um forte processo de, como é que eu poderia dizer, levou a um forte processo de demanda por serviços judiciais, pedindo não apenas o cumprimento das normas que já existiam, previstas pela Constituição, mas também reivindicando mais direitos sociais através de interpretações extensivas por parte dos magistrados. E isso cresceu ainda mais depois da Constituição de 88 e depois da redemocratização do Brasil, com, mais uma vez, movimentos sociais, a movimentação, a mobilidade ascendente, a mobilidade descendente da sociedade brasileira, gerando novos tipos de conflito, gerando a demanda pela aplicação de direitos já existentes e novos tipos de direito. Ou seja, a gente vem numa trajetória já bastante antiga. Ela ganhou mais ritmo, ela ganhou mais velocidade, mas o problema não é novo. Vem das revoluções burguesas. Nós temos três grandes revoluções burguesas. A Revolução Inglesa, que é uma revolução anti-absolutista, que abre caminho para o legislativo. Você tem em seguida a Revolução Americana de 1776, que vai abrir caminho para os direitos fundamentais e abrir caminho para a primeira Constituição do mundo moderno. E a Revolução Francesa de 1792, que vai trabalhar com as garantias fundamentais do indivíduo. Não é? Com base nessas três revoluções burguesas, foram construídas as instituições jurídicas e políticas do Estado moderno. Essas instituições foram pensadas como um sistema de check and balances, elas foram pensadas como um sistema de equilíbrio entre três poderes. Nesses três poderes, admitiu-se que os dois primeiros poderes, legislativo e executivo, deveriam, pela sua própria natureza, serem poderes políticos, ou seja, você utiliza a regra de maioria para eleger o presidente da República, você utiliza critérios a partir do voto direto e a campanha política, no caso do legislativo, ou seja, você admite a legitimidade da paixão política, da ação política, da atividade político-partidária no legislativo e no executivo. Mas você tem um terceiro poder, que é um poder que, em princípio, seria um poder arbitral, seria um poder que poderia, eventualmente, dirimir conflitos, e esse poder, pela construção do Estado moderno de direito, deveria ser um poder neutro, deveria ser um poder isento, deveria ser um poder imparcial, portanto proibido de fazer política. Esse poder é o judiciário. Primeiro nós temos que saber o que é legislar. A sociedade brasileira é muito dividida, muito heterogênea, muito dinâmica, muito funcionalmente diferenciada, ela é muito complexa. Por causa dessa complexidade, por causa desse dinamismo, você não consegue estabelecer comportamentos rotineiros, você não consegue estabelecer expectativas comuns de justiça, você não consegue estabelecer determinados hábitos. Tudo muda muito rapidamente. E na medida em que tudo muda muito rapidamente, isso torna muito difícil para o legislador disciplinar, regular uma sociedade que não tem rotina, que não tem expectativa comum de justiça, que tem uma mobilidade ascendente ou descendente muito alta, que tem uma distribuição de renda muito iníqua.
Isso faz com que o legislador tenha uma técnica. Essa técnica significa usar dois tipos de regras. Quando ele consegue, com muita observação, identificar comportamentos rotineiros, ele se vale da noção clássica de regra jurídica. Ele usa uma regra que disciplina aquele tipo de comportamento, que ele viu que é repetitivo, portanto a sociedade assimila, e utiliza, do ponto de vista retórico, uma linguagem mais precisa, uma linguagem tecnicamente precisa. No entanto, quando ele é obrigado a lidar questões, primeiro, para as quais ele tem de dar uma resposta, segundo, para as quais ele não tem segurança de qual é a resposta, porque ele não consegue identificar o que é que a sociedade quer, a sociedade é dividida, um grupo veta, outro grupo veta, nesse sistema de sobreposição de vetos nós temos uma paralisia decisória, o legislador utiliza uma segunda técnica, ele vai utilizar o que nós chamamos de princípios, normas mais abertas, normas que têm uma textura, o texto dela é um texto baseado em conceitos indeterminados. Deixa eu dar um exemplo do que é uma norma aberta. Quando a Constituição fala em princípio da moralidade, o que é moralidade para você, o que é moralidade para mim, de repente nós podemos olhar um outro princípio, o princípio da dignidade humana. O que é essa dignidade humana vista aos olhos das classes sociais, vista aos olhos dos diferentes segmentos que compõem uma sociedade? Nesse momento, esses conceitos indeterminados têm uma função. Eles, diante de uma sociedade heterogênea, é como se eles atendessem às expectativas de cada uma dessas pessoas. Eles são plásticos demais, elásticos demais, então todos nós nos sentimos acolhidos, atendidos por aquela regra muito aberta. Mas exatamente porque ela é aberta, ela é baseada em conceitos deliberadamente vagos, ambíguos, indeterminados, o juiz, na hora que os aplica a um caso concreto, ele está legislando. Na hora em que ele aplica o princípio da moralidade a um caso concreto, ele está legislando para aquele caso concreto. E a Constituição de 88 foi uma Constituição que foi construída num momento de muita inflação, foi construída logo depois da saída dos militares no poder, foi construída quando a presidência era exercida por um político sem muita credibilidade, que era o presidente Sarney, e houve um momento em que a Constituinte entrou num processo de paralisia decisória, houve um grande confronto, e a saída para se tentar acabar aquela Constituição foi, de certo modo, recorrer às normas mais abertas. E isso significa que de 88 para cá nós temos na ordem jurídica brasileira um número muito grande de normas abertas. E essas normas abertas, por serem abertas, por trabalharem com conceitos indeterminados, todas as vezes em que elas são interpretadas, o intérprete, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, juiz de terceira instância, juiz do Supremo, acaba legislando, ele acaba se tornando uma espécie de coautor. E isso desequilibrou, não é, o sistema de separação dos poderes. E você começa então a perceber as fissuras dentro dos tribunais e você começa a perceber que isso vai gerando uma espécie de disputa política dentro dos tribunais. Eu tenho escrito vários artigos, já escrevi livros a respeito dos tribunais, do judiciário, e sempre chamei a atenção para o fato de que há necessidade de você ter uma espécie de colegialidade, quer dizer, ou seja, um órgão colegiado tem de saber claramente, quando toma uma decisão, como sinalizar para a sociedade quais foram os critérios daquela decisão. Quando você olha hoje os tribunais superiores, a começar pelo Supremo, o que você vê não é esse espírito de colegialidade. O Supremo tem 11 ministros. Muitas vezes as decisões são tomadas por 6-5. Quando você olha os votos vencedores, 6-5, o resultado é um resultado numérico, não é um resultado qualitativamente coerente, orgânico, doutrinariamente marcado por uma identidade, por uma identidade sistêmica. Por quê? Porque cada ministro entendeu de alguma coisa, cada ministro usou suas próprias convicções políticas, as suas próprias convicções doutrinárias, cada ministro construiu um voto que não dialoga com os demais votos e, portanto, você não tem qualitativamente falando, uma espécie de um precedente que estabilize as expectativas e sinalize para a sociedade o que será um comportamento, o que será um entendimento judicial estabilizado, pacificado para um tribunal superior dali para frente. Por isso é que a gente costuma dizer que o Supremo tem 11 ministros, tem 11 ilhas, eles não conversam entre si, são 11 satélites, 11 ilhas, são 11 autômatos, não é? Que muitas vezes decidem não dialogando. Então você não tem a construção de decisões orgânicas. E isso, evidentemente, gera tensão. Essa tensão é uma tensão institucional, essa tensão vem se agravando ultimamente. Eu acho que o judiciário está sendo criticado, a meu ver, de uma forma muito exacerbada, em alguns momentos com razão, em outros momentos sem razão.
Quando eu digo que o judiciário está sendo criticado de uma forma exacerbada, muitos dos críticos não percebem exatamente essa distinção entre as normas principiológicas, que hoje têm uma forte presença na Constituição brasileira, e as normas tradicionais. O que é que acontece? O juiz é obrigado a interpretar, e ao interpretar ele cria. O que está acontecendo é que você tem, em alguns tribunais, uma escolha de juízes por indicação política, pelo quinto constitucional do Ministério Público, pelo quinto constitucional da OAB. Você tem, vamos dizer, critérios de escolha que não são muito coerentes. Você tem disputas corporativas, disputas políticas. Isso faz com que você tenha uma enorme heterogeneidade na qualidade da formação dos nossos ministros dos tribunais superiores. E está se refletindo agora. Quer dizer, ou seja, você tem decisões muito boas, tem decisões sem nenhuma qualidade, tem decisões polêmicas, tem decisões não polêmicas. Você agora, nesse momento em que você me entrevista, você tem essa situação do Tribunal Federal da Quarta Região, que é absolutamente uma tragicomédia, é uma coisa insólita. Quer dizer, primeiro você tem três políticos que são advogados, esperam que entre no plantão um desembargador que, em princípio, seria favorável a eles, e se mostrou favorável porque pertenceu àquele partido. Só que aquele desembargador toma uma decisão monocrática que tenta, de certo modo, revogar uma decisão tomada por um órgão colegiado, o que é absolutamente uma quebra de hierarquia. Além disso, você tem um juiz de primeira instância que liga para a Polícia Federal e determina que ela não possa cumprir a ordem dada para um desembargador. É uma segunda quebra de hierarquia. Então você começa, nesse momento, a ter um poder judiciário que apresenta fissuras internas, que apresenta dificuldades do ponto de vista de entendimento do momento em que se encontra, enfrenta, acima de tudo, uma grave falha estrutural, que é não pensar como um órgão colegiado, e isso vai, evidentemente, exponenciando a confusão política do Brasil. É perigoso. Acho que eu não tenho outra resposta a dizer que não. Ele está sinalizando de uma forma incoerente, ele está sinalizando de uma forma contraditória, ele está sinalizando por meio de decisões que são antinômicas, quer dizer, as decisões antinômicas são decisões contraditórias. Um juiz diz que pode um comportamento, outro juiz diz que não pode esse comportamento. Se estabelece a partir daí uma, vamos dizer, enorme discussão. Essa discussão tensiona o tribunal, essa discussão tensiona as categorias inferiores da magistratura, que até certo ponto acabam não sabendo o que esperar dos seus tribunais, a orientação que pode ser esperada dos seus tribunais superiores. E com isso você vai deteriorando o ambiente político, que já está deteriorado do ponto de vista do executivo, com um presidente muito fraco. Nós tivemos um outro impeachment, não é? Agora em 2016, 2015, 2016. Ao mesmo tempo nós temos um Congresso sobre o qual recai dúvidas quanto à sua credibilidade, à sua honorabilidade, à sua legitimidade. Nós temos uma quantidade significativa de políticos do alto clero que foram presos por corrupção. Ou seja, você tem as instituições passando por uma tremenda crise de identidade. Segurança jurídica é quando as normas têm um sentido, esse sentido é partilhado, a interpretação. Toda norma pressupõe uma interpretação, não existe um texto, todo texto pressupõe uma interpretação. Eu costumo muito dizer aos meus alunos que nós temos duas maneiras de olhar a composição musical. O autor, quando faz uma pauta e faz uma música, e o intérprete que lê aquela pauta com seus valores. Por isso é que se você, por exemplo, pegar uma cantora de ópera como Maria Callas e pegar uma outra cantora de ópera como Montserrat Caballé, você vai perceber que elas vão cantar a mesma música de maneiras absolutamente diferentes, porque elas têm os seus estilos, a sua cultura, o seu refinamento, o seu treinamento, etc, etc. Isso acontece na vida, vamos dizer, jurídica. As normas têm um sentido objetivo, mas esse sentido literal, ele não existe na prática. Toda norma, quando é lida, ela é reinterpretada e por isso ela é reconstruída. O que está acontecendo é que nós deixamos de lado a ideia de que a segurança jurídica é um entendimento que vai fazendo com que as diferentes interpretações convirjam para os sentidos sobre os quais não parem dúvidas. Não é? A segurança jurídica é quando nós sabemos como é que um juiz, como é que um tribunal de primeira instância, como é que um desembargador, um tribunal de segunda instância, ministros de terceira instância, vão ler, vão interpretar uma norma, vão pacificar a interpretação dessa norma e sinalizar a partir dali para a sociedade que aquela é a interpretação vigente, que aquela é a interpretação que nos dá segurança, que nos dá luz. É mais ou menos como você tem nos mares, nas costas, não é? Aquelas torres de
de luz, os faróis, não é? É um fator de sinalização, é um fator que a gente chama de estabilização das expectativas. Ou seja, eu tenho uma sociedade, um Brasil com dimensões continentais, com 5 regiões completamente diferentes, eu tenho um Brasil dividido em diferentes gerações do ponto de vista de faixa etária. Tudo isso precisa ser harmonizado do ponto de vista de um entendimento pacífico do que nós podemos esperar do direito, da Constituição e da interpretação que os órgãos encarregados de aplicar essa Constituição, essa ordem jurídica, faz, sinalizando para nós a segurança, a certeza de que se eu me comportar dessa maneira, aquele entendimento é o entendimento que será aplicado a mim. E hoje nós não temos esse entendimento.